A linha frontal capilar, ou hairline, ou transição da testa para o cabelo, é um dos pontos mais importantes do transplante quando a cirurgia é feita aqui na parte da frente da cabeça. É ela que faz a moldura do rosto, é ela que as pessoas que olharem para você de frente vão perceber de cara se ficar artificial. É ela que traz a leveza do transplante e que dá toda a bossa do resultado. Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está planejando a cirurgia e quando a gente está executando a cirurgia para ficar com essa linha frontal ideal para cada caso. E quais são os cuidados que a gente tem que ter? Primeiro de tudo é o próprio design dessa linha, a forma que ela vai ter. Isso tem a ver com vários elementos. Primeiro, se o paciente é masculino ou feminino. O paciente masculino ele tem um desenho, né, uma implantação capilar masculina, e a mulher tem outro diferente, a implantação capilar feminina. Então a gente precisa adequar a linha correta para o tipo de paciente. Depois, a harmonia facial de cada paciente. Tem pacientes que ficam bem com entradas mais baixas, tem pacientes que precisam de entradas mais cavadas. Eu já tive pacientes aqui que me pediram, falaram assim, doutor, eu quero manter minhas entradas cavadas porque eu sempre tive, desde criança, e eu não quero mudar muito a minha essência. Eu quero só suavizar um pouco. Enfim, isso varia muito de harmonia facial para harmonia facial. Então não existe um padrão. Também varia de acordo com a disponibilidade de área doadora. Não adianta nada o paciente ter uma calvície muito avançada e querer ficar com a linha frontal capilar como ele tinha quando tinha, sei lá, seus 15 anos de idade. Isso não é possível, tá? A gente não tem área doadora para isso. Eu já tenho alguns vídeos falando aqui das limitações do transplante, que a principal é a área doadora. Então a gente tem que fazer um planejamento, um design de linha frontal da área que vai receber transplante de acordo com a disponibilidade de raízes que a gente tem, de unidades foliculares que a gente tem. E também, extremamente importante, é na hora da execução, como é que a gente vai fazer a transição. Na foto que eu botei aqui no vídeo, vocês viram várias linhas desenhadas, né, planejamentos, que percebam que tem um zigue-zague. Na verdade, não é um zigue-zague qualquer, é um zigue-zague completamente aleatório. Vocês vão que um lado é um pouco diferente do outro, não tem um padrão, porque nós somos assim. Se você for devagarzinho, assim, bem de pertinho no espelho, e for ver a transição do cabelo, você vê que não é uma coisa retilínea, perfeita, ou então com um determinado padrão. É totalmente aleatório, um lado um pouco diferente do outro. E essa marcação é só a primeira camada de naturalidade que a gente faz. Depois, ao longo da cirurgia, a gente vai dispondo raízes ou unidades foliculares diferentes à medida que a gente vai entrando. A gente começa botando unidades com um fio, depois com 2 fios, depois vai mesclando, e à medida que vai recuando, a gente vai usando unidades foliculares com mais fios, para a gente fazer um degradê, uma suavidade aqui na região da testa. Então, tudo isso faz com que cada paciente tenha o seu próprio planejamento, a sua própria linha frontal, a sua própria hairline. Apesar de você, no primeiro momento, parecer, quando você olha, que são todas iguais, mas não são. São todas parecidas, afinal de contas, somos todos humanos. E aí, quando a gente fala de um ser humano masculino, todos eles têm esse desenho em forma de M, de entrada, mas são as sutilezas que fazem a diferença. Da mesma maneira que todos nós temos 2 olhos, um nariz e uma boca, e ninguém é igual. A linha frontal é parecida, né, nesse quesito. Todos têm mais ou menos o mesmo formato, essa ondulação, né, esse desenho em forma de entrada, mas são as pequenas diferenças que fazem com que cada paciente tenha o seu planejamento único. E eu faço questão de preservar isso. Então, quando eu estou planejando a cirurgia, eu não uso nenhum tipo de instrumental para fazer essa marcação. Existem instrumentais de laser que você acopla aqui na linha média do paciente e sai um facho, né, de laser para cada lado para você marcar simétrico. Tem esquadros. Eu não gosto de usar nada disso, simplesmente porque nós não somos perfeitos, nós não somos simétricos. E quando você usa um tipo de instrumental desse, você está afadado a fazer aquela produção em série, todos muito parecidos. E não é assim o nosso trabalho aqui. O nosso trabalho
É bem na individualidade de cada caso.